Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo para falar um pouquinho sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje, dia 24 de fevereiro de 2022, quinta-feira. Olhamos um pouquinho aí, conferindo aqui a transmissão. Diariamente, a partir das 5h50, nós estamos num bate-papo aqui, olhando para fechamento de mercado no dia anterior e trazendo aí notícias do cenário corporativo, ambiente econômico e política que podem interferir aí no mercado financeiro como um todo. Olhando um pouquinho aí para números e para fechamento do mercado no dia de ontem. Ontem aí foi um dia de bastante volatilidade, diferente daquilo que imaginávamos e falávamos aqui no fechamento do nosso Morning Call de ontem. Ontem tivemos aí os mercados em sua maioria caindo por conta da forte volatilidade e também cenário internacional, e o Ibovespa dessa vez não teve descolamento, continuou aí com o fechamento aí acompanhando as bolsas internacionais em um dia de divulgação de fluxo cambial estrangeiro, inclusive, e o dólar aí chegando em alguns momentos até mesmo abaixo dos R$ 5, situação aí que não víamos há mais de 7 meses aqui no país. O mercado também aí foi afetado grandemente aí por questões geopolíticas, que a gente continua falando aqui durante todo o nosso bate-papo, as tensões ali entre Rússia e Ucrânia lá no leste europeu. Ontem também, falando em cenário brasileiro, nós tivemos a divulgação do IPCA 15, né, o Índice de Preços ao Consumidor, referente aí à inflação dos primeiros 15 dias do mês de fevereiro, onde nós tivemos aí esse indicador vindo acima do que era esperado, né? A expectativa do mercado era algo na casa de 0,85 e o indicador veio aí quase 1%, 0,99, o que também trouxe um pouco mais de preocupação em relação aos próximos passos da economia brasileira, principalmente as decisões do Copom, o Comitê de Política Monetária, e do Banco Central em relação à taxa básica de juros. O mercado aí já começa a precificar a expectativa de juros futuros aí até mesmo a casa de 14%, principalmente por conta dessa expectativa ainda de alta e, óbvio, temores internacionais que também estávamos falando anteriormente. Aqui ainda tivemos a situação aí desse cenário político-econômico com medidas populares aí que devem ser mais presentes por conta do clima de eleições, e também isso pode afetar aí todo o cenário internacional e também aí o índice Ibovespa e outros ativos da economia aqui no país. Olhando aí para outros aspectos, só não foi pior o resultado do índice Ibovespa no dia de ontem, obviamente por conta do resultado da arrecadação fiscal, que teve um crescimento recorde aí para o mês de janeiro, divulgado no dia de ontem. Também tivemos aí, né, novamente a confirmação de entrada de recursos estrangeiros muito grande, com alguns investidores aproveitando ativos baratos e outros aproveitando também aí as altas taxas de juros nesse momento aí aqui no país. Além disso, olhando um pouquinho para exterior, nós temos aí as bolsas europeias e norte-americanas também despencando, fechando em queda no dia de ontem, principalmente pelo aumento das tensões lá entre Rússia e Ucrânia. A Ucrânia já no dia de ontem decretou estado de emergência aí por pelo menos 30 dias, temendo um ataque russo, e inclusive pediu para que os seus cidadãos aí deixem a Rússia, enquanto o governo russo de Vladimir Putin solicitava aí que houvesse aí a retirada, o abandono dos cidadãos aí, esvaziando a embaixada russa lá em Kiev. Isso também mexendo bastante aí com os ânimos do mercado, e fontes aí da Casa Branca, né, de inteligência dos Estados Unidos, entre outros ali, falavam ontem aí em uma invasão russa em até 48 horas, e isso preocupou mercados de forma geral. Agora a gente olha um pouquinho para números desse fechamento e depois continua esse bate-papo com a atualização
pós-fechamento de mercado, que temos muita coisa para falar no dia de hoje. Olhando então para números, o índice Bovespa caiu 0,78% a 112.008 pontos. Ele oscilou bastante entre 111 e 113 mil pontos, mais de 113 mil pontos, inclusive. O dólar então fechou aí na casa dos R$ 5, uma queda de 0,95%. E olhando para as bolsas norte-americanas, a bolsa de tecnologia Nasdaq caiu 2,57%, chegando a 13.037 pontos. Índice S&P 500 aí chegando a 4.225 pontos após uma queda de 1,84%. E Dow Jones caiu 1,38%, chegando aos 33.131 pontos, com esse cenário macro aí pressionando e, óbvio, também com toda a preocupação ainda existente em relação aos próximos passos do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Olhando um pouquinho para a Europa, nós também vimos o euro cair a 5,65, uma queda de 1,24%, também aí por conta dos investimentos estrangeiros, né, e desse cenário macro que acaba favorecendo um pouco o Brasil nesse sentido, após a entrada de recursos e aumentar a questão de oferta versus demanda. As bolsas europeias tiveram uma queda um pouco menor no dia de ontem, lembrando que na segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos, então a Europa já vem acumulando perdas há um pouco mais de tempo em relação à economia norte-americana e às bolsas norte-americanas. O DAX na Alemanha caiu 0,42% a 14.631 pontos, o CAC na França caiu 0,10% a 6.780 e no Reino Unido tivemos uma lateralização positiva com alta de 0,05% a 7.498 pontos. Olhando para a China, ontem a bolsa chinesa subiu 1,90%, tentando se recuperar após aí uma expectativa de um pouco de resolução nos conflitos entre Rússia e Ucrânia, né, após as sanções do governo norte-americano e também dos governos aí da União Europeia. E aí pelo fuso horário, a bolsa chinesa que fechou às 3h50 da manhã, às 3h30 da manhã, na verdade, fechou em alta de 1,90 a 13.549 pontos. Já a bolsa japonesa ontem não teve pregão por conta do feriado e agora continuamos olhando aí para outros indicadores, como o caso de cripto. As cripto também ontem aí oscilando um pouquinho e invertendo a cotação do dia anterior. Bitcoin, que havia subido um pouco, voltou a cair 1,09% e o Ethereum, que havia fechado aí em queda no dia 22, fechou em leve alta, tentando recuperar 0,51% de alta no Ethereum. Também aí diante desses conflitos, vimos aí uma redução num primeiro momento aí da questão do petróleo, né, principalmente negociação à vista. Com o aumento dos conflitos durante o dia, houve uma oscilação nesse preço também, e aí voltamos a ter forte alta na negociação futura de petróleo, onde o Brent chegou aí à cotação de $95 no fim do pregão, e o WTI chegou a $92,30. Cenário para hoje aí é bem mais complexo. Nas primeiras horas do dia, e a gente fala um pouco mais sobre isso, o Brent, a cotação do Brent chegou aos $100 por conta aí dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, que começaram aí por volta de 11 horas do dia de ontem. A gente continua falando um pouquinho sobre isso, temas bem importantes aí que devem pressionar bastante o mercado no dia de hoje. Olhando um pouquinho para o índice VIX, o índice S&P 500 VIX, índice do medo, ele voltou a ultrapassar os 30 pontos no dia de ontem, 31,02 pontos, subindo aí 7,67%, esse índice que mede a volatilidade, o risco do mercado de renda variável, e vimos esse cenário aí ampliando então no dia de ontem. Metais futuro, tivemos o ouro subindo novamente, próximo de 1.910 dólares a onça, $1.909,20 a negociação do ouro futuro. Alumínio futuro também subindo a $3.336 a tonelada, e o ferro refinado aí tendo uma negociação um pouco menor, chegando aí a cotação para final de fevereiro, negociação futura de $142,96.
Olhando um pouquinho aí para o fechamento de mercado, ontem tivemos entre as principais altas Sula 11, que subiu 25,16%, chegando a quase R$ 31 após anúncio aí de fusão de M&A, de aquisição aí da Redditor, né, que comprou aí Sula 11 Sul-Americana, e fez com que as ações disparassem no dia de ontem. Redditor também com o anúncio, né, RDOR 3 subiu 8,82% a R$ 55,50, com os desdobramentos em relação à possibilidade aí de privatização da Eletrobras após a Assembleia Geral Extraordinária aprovar aí números para privatização. Também vimos alta de Elet 3 e Elet 6, Elet 6 subindo 3,36% a R$ 34,75, Semig 4 também fechando em alta de 2,27% a R$ 13,03, e Elet 3 também subindo 2,14% a R$ 34,84, número de fechamento das principais altas que tivemos no índice Ibovespa no dia de ontem. Olhando um pouquinho para as principais baixas, tivemos ontem queda aí de 3R Petroleum, que também aí caiu 12,49% a R$ 31,59. BID11, Banco Inter, também caindo forte, 12,11% aí no dia de ontem, a R$ 20,96. CVCB3 também caindo 6,31% a R$ 13,06. SUSB3 Suzano Brasil caindo 6,10% a R$ 53,48, e Alpargatas Alpa 4 caindo 6,08% a R$ 25,29, números de fechamento do mercado no dia de ontem. Olhando para o dia de hoje, dia 24, vale a pena ficar de olho em alguns indicadores. Temos aqui no Brasil o indicador aí da taxa de desemprego, indicador importante que acaba, obviamente, pesando aí em diversos aspectos, né? Temos aí já há algum tempo a taxa de desemprego aí na casa de 2 dígitos, próximo inclusive aí dos 14, 15%. Vale a pena ficar de olho então nesse indicador que é divulgado no dia de hoje. Já no exterior temos aí uma agenda bem grande que também vale a pena ficar de olho, juntamente aí com tudo que acontece aí na situação Rússia e Ucrânia, que a gente fala mais no decorrer do nosso bate-papo. Confiança do consumidor na França, um indicador importante para ficar de olho. Discurso de membros do Banco Central Europeu e também do BOE, o Bank of England, né, lá no Reino Unido, falando um pouquinho aí sobre números, sobre economia e política monetária, dando aí talvez um panorama para os próximos passos dos bancos centrais em relação à retirada de estímulos e aumento de taxa de juros. Nos Estados Unidos hoje tem divulgação do PIB e também dos pedidos iniciais e contínuos de seguro-desemprego, lembrando aí a realidade norte-americana já chegou aí ao desemprego aí em índices pré-pandemia, né, na casa aí dos 5% de desemprego, o que também traz um pouco aí de alívio e maior possibilidade aí de aumento de pressão sobre os juros aí pelo Banco Central norte-americano. Hoje também tem discursos de membros do FOMC, o Copom lá dos Estados Unidos, que também pode dar um parâmetro aí um pouco maior em relação aos próximos passos aí, e também já olhando para a reunião de março, né, do FOMC. Confiança do consumidor no Reino Unido, que também é divulgado no dia de hoje, e também o discurso aí de membros do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, falando um pouquinho sobre essa questão e dando dicas aí sobre o tamanho do aperto monetário que deve iniciar já a partir do mês de março. Olhando um pouquinho aí para cenário político e aquilo que pode mexer com o mercado no dia de hoje, o ministro Edson Fachin do STF, que também assumiu aí o Tribunal Superior Eleitoral, reforçou o discurso aí de que vai garantir aí a posse dos vencedores nas eleições 2022, né, principalmente aí mandando um recado aí para possíveis problemas em relação aí a acusações de fraude, entre outros problemas aí que podem vir a acontecer, semelhante ao que aconteceu nas eleições norte-americanas, inclusive, tentando evitar desde já maiores desdobramentos. E óbvio, isso traz uma segurança maior para o processo eleitoral, mas traz também maiores atritos entre os poderes. Vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos.
O ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, pediu aí que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, investigue também aí a ida do vereador Carlos Bolsonaro, que é filho do presidente Jair Bolsonaro, à Rússia, né? O motivo da ida principalmente se tratar aí de uma viagem presidencial, onde não haveria aí uma razão substancial para que o filho do presidente aí fosse, principalmente aí pelo cargo em que ele ocupa. Isso também pode gerar novos atritos. Lembrando aí, já existe um atrito, uma rusga antiga entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes. Vale a pena então continuar de olho nesses desdobramentos. A reforma tributária, né, que já vem sendo discutida aí pela Câmara de Constituição e Justiça no Senado, teve a votação adiada, mas a princípio aí também já marcada para o dia 16 de março, meados de março, e também podemos ter evolução nesse sentido, vale a pena ficar de olho. Lembrando aí, essa é uma pauta polêmica que se imaginava que não seria discutida, inclusive aí tem alguns contrapontos aí a serem discutidos antes de ser levado a plenário, mas é um ponto importante aí para olharmos já para a segunda quinzena de março desse ano. O indicado do presidente Jair Bolsonaro ao STF, o André Mendonça, votou aí pela derrubada do fundo eleitoral. Segundo ele, o aumento aí de uma eleição para outra é injustificado no tamanho do fundo eleitoral. Lembrando, essa é uma ação aí feita pelo Partido Novo, né, cobrando aí que o STF verifique essa questão da aprovação do fundo eleitoral, o fundão, que aumentou aí mais de 100%, quase 200% em relação à eleição anterior. O presidente Jair Bolsonaro aí pediu que a base aliada também vote rejeitando a proposta de regulamentação de jogos de azar, que falávamos inclusive essa semana, onde o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, presidentes da Câmara e Senado, aí, pretendem dar andamento na proposta aí de regulação e regulamentação de jogos de azar, inclusive com o relator trazendo aí as regras de tributação para as empresas e também de tributação para os lucros obtidos aí por apostadores nesses jogos de azar, e o presidente então pede aí que a sua base aliada vote contrário a isso, para rejeição dessa proposta. Podemos ter desdobramentos nesse sentido aí durante os próximos dias e as próximas semanas, principalmente aí após o feriado de carnaval. E um ponto muito importante que vai dominar o noticiário no dia de hoje e certamente domina o mercado financeiro, a economia e a política também, é o início do ataque aí da Rússia, né, à Ucrânia. Ontem, por volta das 23 horas, o presidente Vladimir Putin, russo, ele iniciou aí, autorizou os ataques aí a cerca de 10 cidades russas, né, e russas não, ucranianas. A princípio aí são bases militares. O exército russo aí, ele é cerca de 4 vezes maior do que o exército ucraniano. A Ucrânia, inclusive, aí já pediu que todo homem, né, que os maiores de idade se apresentem aí para serviço militar obrigatório, e podemos, obviamente, aí ter muitos desdobramentos e o mercado aí já derretendo desde as primeiras horas do dia por conta dessa situação. O Conselho de Segurança da ONU, inclusive, aí se reuniu de madrugada aí, pensando nas definições que serão tomadas por conta desse ataque, e inclusive o presidente Vladimir Putin, o russo, já ameaçou outros países que tentem se envolver nesse conflito, ameaçando atacar também esses países, e isso aí deve ter muitos desdobramentos políticos e também econômicos. E aí, já olhando para esses desdobramentos econômicos, os mercados despencam, como falávamos anteriormente, após o ataque a essas 10 cidades ucranianas. Ontem aí, então, já falávamos sobre a questão do estado de emergência e outros detalhes que mexeram o mercado. Estados Unidos e Europa já prometeram e já iniciaram sanções maiores contra a Rússia, mas lembrando, a Rússia acaba detendo aí uma situação muito grande de commodities que pode também interferir no mercado. Um dos pontos aí, o preço do barril de petróleo já chegou aos $100, o Brent, a negociação dele no dia de hoje, por conta aí dessa situação entre Rússia e Ucrânia. O preço do gás natural na Europa também voltou a subir forte, e existem outros desdobramentos, hoje, olhando aí para esse aspecto, Rússia é um grande exportador, por exemplo, de
adubo, né, de fertilizantes aqui para o Brasil, e isso pode inclusive impactar as questões de agronegócio e outros aspectos que com certeza aí vão estar no radar da economia no dia de hoje, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Olhando um pouquinho aí para cenários positivos, olhando para o Brasil, né? Alguns especialistas e algumas casas de análise vem aí a realidade do risco fiscal mais controlado, mesmo em meio a essa disputa eleitoral aí do ano 2022, eleição presidencial com uma polarização muito forte entre Lula e Bolsonaro, ainda o mercado acreditando muito aí numa redução desse risco fiscal brasileiro, principalmente após o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é pré-candidato, ter anunciado aí que deve ter como vice aí o Geraldo Alckmin, né, que aí tende um pouco mais a centro do que a extrema esquerda. Isso também trouxe um pouco mais de alívio e por isso aí continuamos vendo aí os juros elevados, mas ainda assim com essa realidade o capital estrangeiro continua vindo e por isso que o dólar aí se mantém na casa dos R$ 5, é o que dizem esses analistas, né? Óbvio, o estrangeiro aproveitando o bom momento após desvalorização de ativos brasileiros do ano passado e juros mais altos aí pagando um prêmio interessante, com esse risco fiscal amenizado, acaba atraindo esses investidores e existe uma tendência ainda de uma manutenção, pelo menos por um certo período de tempo. Óbvio, ainda o mercado é dinâmico e muitas coisas podem acontecer dentro desse cenário conturbado que estamos vivendo. A Ambima ela começa a mapear aí os perfis famosos, os mais famosos aí, que falam sobre finanças pessoais e investimentos. Inclusive há uma preocupação grande aí de Ambima e CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, para esses perfis aí, no sentido aí até de penalizar algumas situações de indicação de investimentos, visto que não pode ser feito, né? Existem aí diversos detalhes que devem ser respeitados e isso também aí pode mexer com o ambiente. Óbvio, aí presta-se um grande serviço a alguns desses profissionais e alguns desses perfis, principalmente aí que ajudam aí no controle das finanças dos brasileiros. Então também são alguns desdobramentos que podem vir a acontecer no médio e longo prazo. E o cenário global aí de inflação e juros favorece aí empresas que estão capitalizadas. Vemos isso aí com aquisições e M&As que tem acontecido, né? Já falamos bastante sobre isso, que esse tipo de cenário normalmente favorece aí a compra de empresas menores por empresas que estão mais capitalizadas e ao mesmo tempo aí exige aí um pouco mais de esforço de empresas que não estão tão capitalizadas para analisar as opções e a viabilidade de operações de crédito para manter a empresa estruturada e com as contas em dia. Tudo isso mexe obviamente com a economia e com o mercado financeiro, que está com um apetite grande para operações de crédito, mas também uma taxa elevada e um risco grande de inadimplência. Então isso tudo acaba afetando aí todo o mercado financeiro nesse momento. Olhando um pouquinho para o ambiente corporativo, os resultados ontem aí de Petrobras, né, tanto o resultado quanto o anúncio de dividendos aí são recordes, o que traz aí um pouco mais de alívio para investidores, mas em meio aí a essa alta agora do petróleo, com o petróleo aí chegando à casa dos $100, lembrando que a Petrobras ela utiliza aí a paridade internacional, existia aí algumas situações de especialistas olhando para a possibilidade de o barril de petróleo chegar aos $100 no final desse ano e chegando aí no próximo ano talvez até os $120, mas a crise entre Rússia e Ucrânia ampliou isso e trouxe isso para bem mais próximo, e aí surge também uma preocupação em relação à inflação, mas óbvio, olhando só para o ambiente corporativo, a Petrobras acaba tendo aí um momento de forte valorização, lembrando, não é recomendação de compra ou venda, apenas trazendo notícias aí que certamente impactam o setor aí de exploração de petróleo de forma geral.
Grupo Pão de Açúcar e Extra aí tinham o objetivo de incluir alguns imóveis ali do grupo e do supermercado em um fundo imobiliário, mas pelo setor estar um pouco aí defasado e um pouco aí de problema, maiores oscilações nesse sentido, 17 imóveis do grupo e das lojas do supermercado Extra foram vendidos aí para um fundo de investimento internacional, e isso também aí gera mais caixa para o Grupo Pão de Açúcar, que pode aí partir também em um outro momento para aquisições ou ampliações. Vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. A Samarco, que falávamos essa semana, inclusive, aí, de um novo CEO, né, que está sendo buscado aí pelos credores para reformular a empresa como um todo, ela apresentou também um novo plano para o pagamento dos credores. Isso aí pode ser aprovado ou pode gerar novos desdobramentos, até mesmo jurídicos, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Ontem o CAD também aprovou sem restrições a venda aí da Som Livre para a Sony Music, também é algo que estava no radar de alguns investidores, então agora também aprovado aí mais uma aquisição, uma fusão aí, um M&A aprovado pelo CAD. Muitos aconteceram no ano passado e uma perspectiva de outras situações acontecerem ainda durante 2022. Mercado Livre também aí que divulgou resultados, ele tem ampliado a sua participação aí no mercado de eletrônicos e intensifica a guerra, a briga aí com as outras varejistas, né? Tivemos aí ontem, inclusive, lojas americanas voltando a valorizar forte durante o dia, mas fechando no fim do pregão em leve queda após o site voltar ao normal. Temos a briga aí das varejistas tentando se recuperar após o cenário aí de queda no final do ano passado, o cenário também de alta de juros que dificulta aí toda essa realidade aí e venda das varejistas de forma geral, e o Mercado Livre abocanhando uma fatia um pouco maior e tornando o mercado mais competitivo. E olhando para a divulgação de resultados, hoje nós temos balanços do quarto trimestre de 2021 de AES Brasil, antiga AES Tietê, Alupar, Ambev, Lojas Americanas, Azul, Burger King Brasil, CCR, Grendene, Hypera Pharma, Intelbras, Irani, IRB, JHSF, Randon, Sanepar, Sim, e a companhia Vale também divulga resultado no dia de hoje. Isso tudo aí podendo movimentar bastante o mercado, mas obviamente o grande ponto acaba sendo a invasão aí da Rússia na Ucrânia, que certamente aí deve movimentar bastante o mercado no dia de hoje. Já são 6h20 da manhã. Você que nos acompanha ao vivo ou posteriormente gravado, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo. E vamos olhar um pouquinho aí para abertura e fechamento de mercado. Nesse momento temos as bolsas asiáticas fechadas, lembrando ontem tinha feriado no Japão, com as bolsas fechadas, então algumas situações aí sendo obviamente potencializadas. Olhando inicialmente para a China, a bolsa chinesa caindo 2,20% após a alta de 1,90% no dia de ontem, principalmente aí pressionada aí por essa questão Rússia e Ucrânia, que certamente aí tem derretido os mercados desde as primeiras horas do dia. Bolsa chinesa então fechou às 5h30 da manhã, 13.252 pontos. Aí olhando um pouquinho aí para a bolsa Nikkei no Japão, que estava fechada, também ela sofre o peso aí dos ataques de Rússia e Ucrânia e fecha em queda de 1,81% a 25.970 pontos. Lembrando, a bolsa Nikkei até poucos meses atrás aí estava próximo aí dos 29, quase 30 mil pontos, então também sofrendo bastante aí por conta do cenário atual. Olhando aí para o restante dos mercados, principalmente aí uma tendência de forte queda, bolsas derretendo em alguns momentos nas primeiras horas do dia, as bolsas europeias chegaram a cair quase 4%, também o pré-market dos Estados Unidos com queda aí de mais de 3% em alguns momentos. Agora o cenário um pouco mais ameno, mas ainda uma tendência de forte queda, bolsas europeias aí se aproximando aí de mínimas de um ano atrás,
né, onde o DAX na Alemanha nesse momento cai 3,30%, o CAC na França cai 3% e no Reino Unido temos uma queda de 2,40%, mercados derretendo aí por conta dessa situação aí no leste europeu, a invasão aí da Rússia na Ucrânia, que deve abalar bastante ainda o mercado no dia de hoje. Olhando um pouquinho aí também para o pré-market dos Estados Unidos, temos aí nesse momento Dow Jones caindo 1,60, S&P 500 caindo 1,55 e Nasdaq caindo um pouco mais, caindo quase 2,10%, isso às 6h22 da manhã. Tendência dos mercados, então, realmente de despencarem. As ações russas, por exemplo, aí por conta do ataque, já caíram mais de 25% aí nesse dia de hoje, dia 24. Temos alguns indicadores que poderiam movimentar o mercado, como confiança do consumidor, entre outros, e as falas aí de bancos centrais e de comitês de política monetária, mas a grande tônica do dia será aí os desdobramentos aí da ONU, né, as forças de segurança da ONU e as sanções aí que podem vir aí para a Rússia, principalmente aí após a invasão. Vale a pena então ficar acompanhando esses desdobramentos. Por aqui, a tendência é de seguirmos as bolsas internacionais, a fuga de recurso estrangeiro aí para alguns países né, mais distantes desse conflito pode também trazer alguma tranquilidade para o mercado brasileiro, mas a tendência é que isso não aconteça, que siga aí as bolsas internacionais, até mesmo pelo impacto econômico que a invasão da Rússia na Ucrânia aí, pode causar, como falamos já anteriormente. Obrigado pela sua companhia. Desejo aí um bom dia de trabalho e amanhã, dia 25, nós retornamos para falar um pouquinho aí sobre esses desdobramentos do dia de hoje e como isso impactou o mercado e, obviamente, já olhando aí para o final dessa semana e também aí para a semana que vem aí com feriado segunda e terça-feira e mercados que retornam somente na quarta-feira por conta do carnaval aqui no Brasil. Um bom dia, bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.